compartilhar a tela. Ele está dando aqui que eu saí do Zoom. Bom, pessoal, isso daqui é o material que eu produzi para vocês, né? Então ele tem nessa parte aqui de operações espaciais, do Rhino, ele tem essa... Deixa eu só um chat aqui disponível. Ele tem aqui esse tutorial das operações espaciais, e ele começa dessa base aqui, que é o cubo, né? Então, aqui, se vocês abrirem esse arquivo aqui, Operative Design 5, ele já vai ter todos os modelos aqui estabelecidos, mas eu queria fazer com vocês bem rapidinho, só para vocês, né, saberem que é muito fácil fazer os modelos aí. Porque é só a gente pegar aqui nessa box, então digitar box, certo? A gente clica em um ponto qualquer aqui, e aí nós vamos colocar R 10,10, R 10,10, e aí vamos colocar a altura, aqui ele está perguntando qual que é a altura, né? Lá em cima você vê que height, você vê a altura, 10. Então aqui nós já temos nosso cubo base preparado, e aí a partir dele eu consigo desenhar todos os outros. Então eu posso, por exemplo, fazer outro box que vai daqui até metade do outro lado com a mesma altura. Esse daqui, ó, e aí vou ligar a Gumball, né? Sempre ligando aqui a Gumball aqui embaixo, ó, que está em negrito, eu clico aqui, e aí eu posso, com a seta vermelha aqui, ó, arrastar ela para fora, ela se movimenta. Então eu já tenho aqui agora o 2, né? O básico e um meio, que é esse aqui, ó. Se eu quero partir no meio de novo, né? Se eu quero um quarto, só fazer outra box daqui até aqui com metade da altura. E aí vou arrastar ela com a Gumball. Aqui eu tenho agora um quarto. E por aí vai, né? Um oitavo, eu vou pegar esse quarto aqui, vou ir até a metade e vou subir, ó. Seleciono aqui. Então, ó, um meio, um quarto, um oitavo. O único que eu vou ter que ter um pouco mais de trabalho é esse de 3 oitavos, porque realmente eu preciso ter 3 oitavos, né? Eu posso aqui copiar, e aí para copiar, tem uma estratégia, vou ficar só na perspectiva aqui. Deixa eu ver a perspectiva, depois a gente vai para o paralelo. Set View, Perspective. Provavelmente de você está assim. Aí eu posso pegar aqui, se eu apertar o Alt, clicar a tecla Alt e selecionar no vermelho, ó, ele vai duplicar o meu objeto. Aí eu posso dar né, ou eu podia apagar ele aqui, dar um copy, selecionar esse objeto, escolher um ponto aqui de referência, aqui, e copiar ele para cá e para cá. Esse daqui é o 3 oitavos, que é esse daqui. Só que vocês estão vendo, vou colocar aqui, aqui na setinha de cima, Shaded, para a gente ver os objetos, ó. Só que vocês estão vendo que eles ainda estão todos independentes. É só copiar um oitavo aqui para não perder com Alt. Eu vou copiar para cá para eu continuar. Opa. Aperto Alt, clica no vermelho e arrasta. Aqui está cada um independente. Então eu vou dar um Boolean Union. Selecionar os 3 cubinhos. E ele junta eles num só. Tá? Para ele não ficar com essas linhas aqui, né? Mostrando que eles eram originalmente 3, para ele ficar um L direitinho, é Merge. Seleciona ele, Merge All Faces.
esse comando aqui, ó. E aí virou uma superfície só. Tá? Bom, para fazer os comandos, o que eu acho que é o básico do básico, né? Eu vou fazer dois comandos básicos, aqui o expand e o extrude, que aí com eles a gente resolve 90% dos nossos problemas. Então, os dois comandos básicos que eu vou ensinar para vocês é o kdedit, né, e o cplane, que vão ajudar a gente a trabalhar com esses planos aí. O kDpoint, ele permite que a gente deforme um objeto. Então, na hora que eu colocar aqui, eu seleciono o objeto, sempre que eu for trabalhar com objeto, né, desse jeito, eu criei aqui minha sequência de objetos básicos, eu vou sempre copiar o objeto que eu vou mexer para o lado. Então, eu vou escolher aqui, vocês podem escolher qualquer um, tá, gente? Eu vou escolher o cubo mesmo, vou apertar Alt e vou copiar ele para um canto bem longe dos outros, ó, para eu não misturar ele com os outros. Tá? Então, aqui está meu cubo, certo? Vou dar o comando kdedit, tá aqui, ó. Como é que digita? Tá? Vou deixar aqui do lado para vocês poderem ir acompanhando o tutorial. Então, kdedit. Opa. Vou escolher o objeto que eu quero prender. É como se eu criasse uma grade de pontos com o objeto dentro. Eu deformo a grade e o objeto vai se deformar junto com a grade. Então, kDpoints aqui. Meu control objeto, o meu objeto de controle vai ser uma bounding box. O que é uma bounding box? É como se eu criasse uma caixa ao redor do objeto. Esse objeto, especificamente, como ele é um paralelepípedo, já é uma caixa, né? Já é um box, vai coincidir com as faces do objeto. Mas se eu tivesse um objeto irregular, ele ia fazer como se eu estivesse criando uma caixinha onde o objeto estivesse totalmente inscrito na caixa. Né? A menor caixa que pudesse conter esse objeto. Então, vou criar aqui um bounding box, ou posso apertar B. O meu coordinate system vai ser o Word mesmo, ok? E aí ele vai me perguntar quantos kDpoints eu quero, ou seja, quantos pontos vai ter. No nosso caso aqui, vamos colocar 2 kDpoints só, que aí a gente não vai precisar mudar isso em todas as coisas, eu acho. Deixa eu ver. Ele está perguntando em qual. Então eu tenho que mudar em todos. No eixo do X eu quero 2. Aí eu vou digitar Y, 2, Z, 2. E aí, automaticamente, com 2 pontos, ele só pode ter 1 grau. Tá? Para ele ter mais de 1 grau, a gente precisa de mais de um ponto. Depois eu vou fazer um com 2 pontos para a gente ver o que acontece. Mas no primeiro aqui nós vamos fazer com 1 ponto só. Então, tá o X, o Y e o Z com 2. Ó, eu confiro que está tudo certinho. Dou um Enter. Edit global, eu vou editar o objeto todo. É só dar um Enter de novo. E o que aconteceu agora? Eu tenho esses pontos aqui, ó, que são os pontos dessa grade que envolveu o objeto. Se eu movimentar esses pontos agora, ó, o objeto se deforma junto com os pontos. Certo? Então eu posso, ó, movimentar esses pontos em qualquer um dos eixos, ó. E ele vai deformando o meu objeto, né, pro ponto que me interessa. E eu posso, gente, deixa eu dar um ESC aqui, undo. Deixa eu ter que dar vários undos. Em todos os pontos ao mesmo tempo. Eu posso também selecionar mais de um ponto por vez. Então, se eu selecionar esses 2 pontos aqui, ó, eu estou movimentando os 2 pontos ao mesmo tempo. Pô, mas aí tá naquele esquema da escultura, né? Eu não estou sabendo o que está acontecendo exatamente com o meu objeto. Eu posso fazer, se eu quiser saber, por exemplo, eu quero que essa
parte aqui tem agora 12 metros de altura ao invés de 10, né? Que era a altura original do meu objeto. É só eu clicar aqui 2 vezes no azul, vai aparecer uma linha para eu digitar, eu digito 2, ele vai mover 2 metros para cima. Então, se eu quiser ser preciso, é só eu clicar 2 vezes aqui no meu desenho, ó, e ele vai me dar aqui 5, ó. Ele moveu 5 no eixo verde. Então, é só ir fazendo assim, e aí eu vou expandindo o meu objeto. Então, é só selecionar os pontos e mover os pontos. Eu acho legal mover com o Gumball, mas se você quiser, gente, do mesmo jeito, ó, eu posso também dar um move. Então, eu seleciono aqui os 2 pontos. Cuidado para ver se selecionou só os pontos que te interessam mesmo. Dou um move. Seleciono aqui o ponto. Né? E aí, lembrando, né, que tem aquela questão de estar no X no Y, por eu ter certeza que eu estou. Então, por exemplo, posso ir aqui se tiver aqui, ó, com o orto ligado, ó, eu tenho certeza que esse ponto está indo na direção certa se eu estou na vista frontal. Ó. Tá vendo? Eu tenho certeza que ele está indo para cima. Se eu estiver trabalhando aqui, né, na perspectiva, aí eu recomendo sempre digitar o que você quer. Então, se eu quero que ele vá 2 metros para cima, eu vou digitar R 0,0, não quero que ele mova nem no X nem no Y, eu quero que ele suba 2. Então, o terceiro número vai ser 2. R 0,0,2. Enter. E ele subiu aqui 2 metros. Então, o mesmo efeito da Gumball, só que a Gumball é bem mais rápido. Né? Eu clico aqui, digito 2, ele subiu 2. Se eu clicar aqui, digitar -4, ó, ele volta para o tamanho original. Certo? Então, basicamente, é isso que acontece com a Cade. Ele cria esse conjunto de pontos e eu posso manipular os pontos, o objeto vai ser manipulado junto. Isso serve para qualquer tipo de objeto. Se eu pegar qualquer um desses objetos mais complexos aqui, esse aqui, por exemplo, criar um Cade Edit e colocar uma Bounding Box, Word, mesma coisa. Ó. Tá vendo? Ele criou aqui uma Bounding Box ao redor do objeto. Eu vou selecionar, vou dar Enter aqui e ele vai me mostrar os pontos. E é a mesma coisa, ó. Ele vai distorcer o objeto do mesmo jeito, ó. Isso funciona para qualquer objeto. Então, a maioria das distorções que eu vou fazer desse coisa, o esquema do Cade Edit resolve. Né? Porque eu crio uma jaula ao redor do prédio, seleciono do objeto, seleciono os pontos que me interessam movimentar e movimento eles. Só queria mostrar para vocês aqui, vou pegar outro objeto, de novo, ó, aperto Alt, vou no eixo vermelho e puxo, tem que estar aparecendo esse maisinho, tá vendo? Para ele estar duplicando. E agora eu vou criar aqui uma Cade Edit. Bounding Box. Word. E aí, ao invés de colocar 2 pontos, eu vou colocar 3 pontos. Opa. X3, Y3, Z3. E aí eu vou mudar os degrees para 2, porque aí o que vai acontecer? Vocês viram que nesse caso aqui, ele transformou sempre em reta. Né? Se eu mudar os degrees para algum outro valor, ele vai criar curvas em relação a isso. Quer ver? Ó? Então, D. Para mudar o X, eu clico D, tá vendo? Ó? É sempre a letra que está sublinhada. Então, para mudar o número de graus em X, eu clico D. Para mudar o número de graus em Y, eu clico E. E para mudar o número de graus em Z, eu clico G. Então, vou lá, D igual a 2. E igual a 2. E G igual a 2. Agora está tudo 3, 3, 3 nos pontos e 2, 2, 2 nos graus. Enter, Enter. E aí, olha só.
Agora, meu objeto tem 3 pontos de controle, então apareceu esse ponto de controle aqui no meio. E aí, se eu movimentar o ponto de controle, ó, ele curvou o meu objeto. Então, não mais agora ele faz a reta. Se eu tiver 1 grau só, ele vai fazer reta. Se eu tiver 2, a partir de 2, ele começou a curvar o meu objeto. Então, o efeito que eu vou ter aqui, ó, tá vendo? Ó, não é mais aquele efeito retinho que é o efeito que vai ter no livro, que tem no material que eu passei para vocês. Né? Esse aqui já começa a dar um efeito curvo, que às vezes pode ser o que eu quero fazer. Né? Aí. Eu posso brincar com isso o tanto que eu quiser. No nosso caso aqui, gente, eu vou recomendar que vocês trabalhem ainda com volumes retos, porque como a gente está querendo transformar isso em objeto arquitetônico, né? Nesse primeiro momento, eu preferi que você seguisse as instruções direitinho do número de graus e do número de pontos que a gente vai ter no objeto. Tá? Mas podem testar isso. Eu acho que testar nunca é demais. É sempre legal. E a outra coisa que eu queria fazer é fazer a extrusão. Então, vou pegar aqui agora outro. Vou pegar o de meio. E aí eu vou desenhar aqui o objeto nessa face de cá, ó. Eu vou desenhar um objeto e vou extrudar ele. Pode ser um retângulo, né, ou um quadrado, alguma coisa do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui agora. Ou eu posso fazer até um objeto curvo, um objeto circular, do jeito que eu quiser. Tá? O primeiro passo para isso é a gente mudar o C-plane para esse plano aqui, a gente jogar o nosso plano de desenho para esse espaço aqui. Então, eu vou com C-plane, vou digitar um O para objeto, e aí vou selecionar o plano onde eu quero desenhar. Tá vendo? Ele já mudou aqui o sistema de coordenada todo em função desse espaço aqui. Agora, se eu começar a desenhar linhas aqui, ó, ele está desenhando as linhas, ó. Na verdade, ele escondeu as linhas lá atrás. Deixa eu ter que desligar aqui. Aqui, ó. Minha linha agora está aqui. Nessa face. Então, é só fazer o C-plane, selecionar a opção Object e clicar na superfície. Aí, eu sempre recomendo, para a gente ter certeza que a gente está desenhando a superfície certa, a gente ligar aqui o Project no Snap. E aí, independente do que eu estiver fazendo, ó, vou fazer um negócio bem irregular aqui. Eu tenho certeza, ó, que essa curva super esquisita que eu fiz aqui está toda no plano, no C-plane, né? Nesse plano de referência aí de desenho. Aí agora que eu tenho uma curva fechada, tem que ser alguma curva fechada, e aí é isso que eu falei, pode ser um retângulo, tá? Pode ser do jeito que eu quiser, gente, se eu quiser mover aqui direitinho, marcar, né? Então desenhar aqui um ponto de referência para começar, eu vou marcar aqui, o R está aqui, e eu vou marcar que eu quero que ele vá 3 no eixo X, no vermelhinho, e menos 2 no eixo Y. Então, eu vou R, 3, menos 2. Desculpa, R, 3, menos 2. Então, aqui eu marquei um ponto de referência. Ó. Eu posso agora usar esse ponto de referência. Vou te voltar aqui. Vou usar esse ponto de referência aqui agora para fazer um retângulo que eu queria. Então, o que eu vou estudar vai ser esse aqui que tem, por exemplo, 5 por 5. Então, R, 5, menos 5. Difícil de ver, né? O retângulo que eu vou estudar é esse aqui. Esse daqui foi só um retângulo de construção. E aí é sempre legal as coisas de construção a gente deixar numa outra layer, né? Então, eu posso mover esse objeto aqui, ó.
Uma lei de construção está congelado. Então, esse daqui é o objeto que eu vou extrudar de verdade. Deixa eu apagar esse segundo retângulo que eu fiz. Então, eu tenho a curva e eu tenho o retângulo. Nós vamos extrudar os dois só para ver o que acontece. Tá? Então, é só aplicar um extrude. Extrude curve. No caso, a curva já estava selecionada, mas se não tiver nada selecionado, é o extrude curve, ele pergunta qual curva que eu quero selecionar. Então, eu vou selecionar a curva, dou Enter. E aí, eu só tenho que ver se o sólido aqui está escrito Yes. Se ele tiver escrito No, eu dou um S, Enter. Aí ele muda para No, tá vendo? No meu caso aqui, como estava Yes, ele mudou para No. Ou então eu clico aqui, tá vendo que fica azulzinho, na hora que eu clico ele muda para Yes. Porque aí ele vai fazer um sólido, ele vai fechar esse volume. Se eu não continuar com o sólido ligado, ele vai estudar só a curva e vai deixar destampado o final da extrusão. Tá? Vou falar uma altura aí, vou colocar uma altura de 6. Deu para errado. 6. Ué. Sempre errado. Talvez o plano esteja o plano errado. 6. Pronto. E aí agora eu tenho aqui, se eu colocar shaded, eu tenho aqui meus dois volumes e eu posso dar um Boolean Union para transformar num só. Pronto. Agora isso daqui é um único volume. Tá? Vou voltar aqui. Vamos fazer a instrução com a curva. Mesma coisa, prestar atenção se o sólido está Yes aqui. Menos 6. E aí tem a curva extrudada, ó. E aí, mesma coisa, gente. Eu vou dar um Boolean Union. E ele vai unir os dois aqui, volumes, num único objeto. Tá? Então, basicamente, gente, o que nós vamos usar são esses comandos. É o CageEdit e o coisa. O que eu queria que vocês fizessem agora? Eu queria que vocês escolhessem 3 operações para vocês fazerem. Então, vocês vão escolher os volumes. Vocês podem aplicar a operação 3 vezes num volume igual, né? Em 3 volumes iguais. Vocês vão escolher 3 volumes. Pode ser o mesmo, mas eu quero que vocês façam 3 operações. Tá? Vão olhar na lista e fazer uma dessas operações. E aí nós vamos criar uma composição com esses 3 elementos alterados. Né? Então aqui eu tenho várias composições diferentes. Ó. E aí eu quero que vocês pensem aqui como vocês podem pegar esses objetos, ó, e juntar eles num objeto único. Se vocês quiserem ver o que está acontecendo dentro do objeto, eu recomendo colocar aqui a visualização ó, como ghosted. Que aí você vê um objeto dentro do outro, tá vendo? E aí, na segunda parte da aula, da nossa conversa, aí eu queria discutir com vocês os resultados. Se alguém quiser apresentar e tal. Ah, uma outra coisa interessante. Depois você terminou de fazer o C-Plane, né? Eu tinha feito aqui, meu C-Plane ainda está naquele lugar. É só eu vir em C-Plane, digito W, Word, T, para ele voltar para o plano original. Então, C-Plane, W, T. Tá? E ele volta para o plano original. Então, eu quero uma composição com 3 objetos. E depois nós vamos pensar como que essa composição aqui pode virar um
em espaço utilizável. Tá bom? Eu vou parar de gravar então, e aí se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, fica aberto, tá? Vou parar aqui o screen share por um pouco.